Fala, minha gente, tudo certo por aí? Eu sou Claudino, aqui do canal Produton. Aqui a gente conversa olho no olho sobre o que está mexendo com o mundo do trabalho, da tecnologia, das empresas e da vida real. Sem papo furado, sem blá 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 corporativo, a conversa aqui é de verdade com quem está vivendo o negócio na pele. E hoje eu quero bater um papo com você sobre um tema que está pipocando em todo canto: o futuro do trabalho. Como que vai ser essa convivência entre nós humanos e as inteligências artificiais? Será que a IA realmente vai roubar os nossos empregos? Será que a gente vai virar assistente de robô? Ou será que está todo mundo exagerando e essa realidade é bem diferente do que está pintando por aí? Se você gostou desse tema, então pega o seu cafezinho, senta aí no seu sofá, vem comigo, porque nesse episódio a gente vai falar sem medo sobre essa nova era que já começou. Sim, já começou, não é mais futuro, é presente. Então, bora lá pro vídeo? Então vamos lá, meu povo, antes da gente sair quebrando a cabeça com a inteligência artificial, vamos colocar uma coisa aqui em perspectiva. O trabalho, ele não está mudando agora. Ele está mudando já há algumas décadas. Vamos pensar um pouquinho aqui. Quando os nossos avós trabalhavam no campo ou em fábricas, depois que veio a era do escritório, do computador, da internet, cada geração viu uma transformação absurda. A gente agora está vendo mais uma, que é da inteligência artificial. Mas tem uma diferença grande nisso tudo, do que era no passado e do que é agora. Agora não é só uma ferramenta nova. Agora é algo que pensa, entre aspas, tá? Responde, escreve, desenha, calcula, prevê, tudo isso em segundos. Só que aí que entra o ponto importante nesse processo todo. A inteligência artificial, ela pode ser rápida, pode ser precisa, mas ela não tem alma, que é aí que entra o profissional. Porque ela não tem alma, ela não tem história de vida, ela não tem contexto emocional. Não tem aquele sexto sentido que a gente, como ser humano, tem quando olha para uma situação e sente que algo não está certo, mesmo sem a gente saber exatamente o porquê daquilo. Ou seja, o trabalho ele está mudando sim, é rápido e a gente está vendo isso na atualidade, mas isso não significa que o ser humano está perdendo o seu espaço. Isso talvez significa que o nosso papel como profissionais está mudando. E isso pode ser maravilhoso, se a gente souber se adaptar. E a adaptação tem que ser muito rápida, porque o mundo vem mudando muito rápido. Vamos falar uma real aqui, o medo de perder o emprego por causa da tecnologia, ele é muito antigo. Eu não sei se vocês lembram, quando foi inventado o trator, muita gente entrou em pânico na época. Ah, vai acabar o trabalho do campo não vai existir mais. Em certo modo, isso realmente aconteceu, né? As máquinas hoje, principalmente no agro brasileiro, a gente tem muito mais máquinas fazendo serviço, muito mais tecnologia, né? Principalmente com drones, com celulares. Realmente, isso vem tomando conta. Só que não foi porque a tecnologia entrou, porque muita gente desistiu do campo. Muita gente resolveu migrar do campo para a cidade, acabou abandonando, e hoje essas indústrias de agronegócio não têm o serviço braçal. Então, isso é uma grande dificuldade. Quando o computador chegou aos escritórios, eu não sei se vocês lembram, mas teve muita gente dizendo que era o fim do profissional. E aí o que que aconteceu? Alguns empregos realmente deixaram de existir, mas outros foram surgindo. E muitos empregos mudaram e precisaram se adaptar a isso. Entendo eu que com a inteligência artificial vai ser igual. O que tem de diferente agora é que ela afeta até quem achava que estava protegido. Quem trabalha com raciocínio lógico,
quem trabalha com criatividade, quem trabalha com escrita, quem trabalha com código. Só que aqui que entra o segredo que muita gente esquece, que a inteligência artificial, ela só funciona bem quando a gente sabe usar ela. E para você usar bem, você precisa saber o quê? O básico do ser humano, que é pensar. Ela te ajuda a escrever melhor, sim, mas você precisa saber o que você quer dizer. Ela gera imagens incríveis, sim, mas você precisa ter uma visão estética do que você quer. Então, olha só, o medo, ele existe, mas ele não precisa te paralisar. Ele precisa te movimentar para onde você quer ir, para que você quer aprender, o para que você quer experimentar aquilo e para você abrir um novo horizonte na sua carreira. Porque quem sabe usar a inteligência artificial hoje, eu vou dizer para vocês que está voando. E o voo vai muito além de saber usar. Se antes o mercado valorizava quem sabia seguir processos, hoje o mercado ele precisa de quem sabe resolver problema. Marque isso na sua cabeça e isso é para todos os profissionais. De quem sabe realmente pensar no que está fazendo. O Fórum Econômico Mundial ele apontou um monte de habilidade que vão dominar o mercado nos próximos anos. Aqui vai algumas das principais que eu anotei, tá? Pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional, flexibilidade cognitiva, capacidade de decidir. E sabe qual que dessas a inteligência artificial tem? Vou perguntar para você. Sabe qual dessas a inteligência artificial tem? Nenhuma. Ela pode até simular, mas ela não sente. Ela não entende o impacto do humano nas decisões e, principalmente, a empatia. Ou seja, quanto mais o mundo vira algoritmo, e é o que a gente está vendo nos dias atuais, mais o humano vai precisar ser humano. O que isso quer dizer na prática? Que se você é alguém que resolve treta, que escuta as pessoas, que conecta os pontos, que cria as coisas novas, você está no caminho certo. A tecnologia, ela só vai ser a ferramenta e você vai ser o arquiteto. E eu vou dizer para você o seguinte: seja um grande arquiteto da sua vida e da sua carreira. Vamos parar de ver a inteligência artificial como uma ameaça e começar a ver como uma parceira nossa. Imagina que você está dirigindo, tem um copiloto do seu lado que está com os melhores caminhos. Ele está lá com o GPS na mão, ele vai te sugerir atalhos, ele vai te dizer os alertas de onde tem buraco na pista, mas quem está dirigindo e quem está seguindo o caminho é você. E essa é a lógica. O programador, por exemplo, que usa inteligência artificial, ele não vira inútil, ele vira mais estratégico. O designer que usa a inteligência artificial, ele não perde o emprego dele, ele ganha tempo criando e criando de forma cada vez melhor. Vamos pensar aqui no jornalista que usa a inteligência artificial. Ele não deixa de pensar, ele só vai escrever com mais agilidade. Então, a inteligência artificial, ela não tira o valor dos trabalhos, ela não tira o peso, ela talvez vai tirar a repetição, vai tirar aquele desgaste que a gente tinha antigamente. O que você precisa aprender? Primeiro, usar essa ferramenta com propósito, usar realmente de forma correta. E aí talvez esteja o grande caminho. E usar a ferramenta de forma correta é para todo profissional. A gente não pode esquecer da liderança. A liderança também está mudando e muito. O chefe que acha que a inteligência artificial ela é uma desculpa para você cortar o seu time, que quer fazer tudo como um robô e deixar os humanos de lado, esse vai quebrar a cara. O líder do futuro é aquele que realmente entende como usar a inteligência artificial para principalmente potencializar o seu time, a sua equipe, que ensina o seu time a usar de forma correta
ir bem e principalmente que dá autonomia para o seu time, que foca no impacto e não naquela microgestão, que é a coisa que a gente tem no Brasil, que é mais comum possível hoje de líderes. Mais do que nunca, liderança vai ser sobre cultura, ética, decisão e principalmente a escuta. Quem lidera com empatia e estratégia vai sair na frente. Quem lidera com medo e vaidade, infelizmente, tenho que te dizer, você vai ficar para trás. Nos últimos anos, a gente está vendo a evolução da tecnologia e ela tem sido tão rápida que a gente mal tem tempo de respirar entre uma mudança e outra. Não sei se vocês já perceberam isso. E a grande verdade é que o futuro que a gente ficava imaginando em filmes, em desenhos, e aqui eu vou entregar a minha idade, eu lembro do desenho dos Jetsons, que a gente tinha carros voadores autônomos, a gente tinha assistências digitais, a gente tinha robô, a gente tinha hologramas. A inteligência artificial está trazendo isso muito rápido. A IA hoje, ela escreve texto, ela gera imagem, ela responde dúvidas, ela até opina, se você quiser. E esse futuro já é o nosso presente. E as ferramentas que antes eram exclusivas de filmes de ficção científica, agora elas estão na palma da nossa mão, no nosso celular, literalmente. Chatbots que entendem contexto, geradores de código, mecanismo de recomendação que prevê o que você quer ver antes mesmo de você saber. E isso tem em YouTube, isso tem TikTok, isso tem Instagram, isso tem Netflix. Só que tem um grande detalhe aí, tá? Essa tecnologia toda não está apenas automatizando tarefas, ela está transformando o modo como a gente está pensando, decidindo, agindo e principalmente trabalhando. Se você ainda está esperando que uma grande virada aconteça daqui a alguns anos, muito cuidado, porque ela já está acontecendo. O trem já está passando. A questão agora não é mais quando você vai mudar, mas sim como você vai se adaptar e tirar proveito disso tudo agora. Eu sei que a tecnologia está avançando muito rápido e com esse avanço da inteligência artificial vai surgir algumas questões delicadas. O que é ético, o que é justo, até onde a gente pode confiar em decisões tomadas por algoritmos? Quem que vai responder quando uma inteligência artificial cometer um erro gravíssimo? Porque sim, isso vai acontecer das inteligências artificiais cometerem erros graves. E essa ética no uso da inteligência artificial não é um luxo acadêmico, é uma necessidade urgente. Porque a IA ela já está influenciando decisões de crédito, processos seletivos, diagnósticos médicos, sentenças judiciais e por aí vai. E a gente está falando no ano de 2025. Esse vídeo está sendo gravado no ano de 2025. 2026 a gente vai ter eleição no Brasil. Vocês vão ver a loucura que vai ser, principalmente com informações falsas geradas por inteligências artificiais. E por isso que a colaboração entre humanos e máquina precisa ser muito consciente. A responsabilidade, ela não pode ser jogada nas costas da máquina. Alguém programou, alguém treinou, alguém colocou aquilo para funcionar. E esse alguém, ele precisa ser ocupado, principalmente com critérios claros. A responsabilidade é desse alguém. Trabalhar com inteligência artificial exige senso crítico, transparência, governança e, acima de tudo, uma coragem para você questionar os limites dessa tecnologia tão importante no mundo atual. E confiar na inteligência artificial não é você confiar em um colega de trabalho. Ponto. A confiança precisa vir de transparência. Saber como aquela inteligência artificial foi treinada, com quais dados, com quais limitações e com que tipo de supervisão isso está acontecendo. Essas empresas que trabalham com inteligência artificial, elas precisam deixar isso muito claro, principalmente para os seus usuários.
né? E aí, essa confiança, ela se constrói com clareza e, principalmente, não com um marketing bonito, barato. Se o cliente sente que o sistema é uma caixa preta, e principalmente uma caixa preta impenetrável, ele vai confiar. E pior, pode criar também uma resistência à inovação. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso. Só que, por outro lado, quando essa transparência é colocada em primeiro lugar, aí essa inteligência artificial ela vai virar uma aliada e vai ter confiança. E essa confiança ela não surge do nada. Ela tem que ser e precisa ser cultivada com consciência, com consistência e principalmente com comunicação aberta. Tá, beleza, Claudino. Mas o que que eu faço com tudo isso? É muita informação. Bom, aqui eu vou te dar alguns passos práticos para você pensar. Primeiro, estude inteligência artificial. Mesmo que de forma básica, você tem que entender o que é, como funciona e onde que ela está presente. Você precisa desenvolver pensamento crítico. Pergunte por que e para que e quando que eu vou precisar usar essa ferramenta. Você precisa aprofundar as suas soft skills. Comunicação, empatia, colaboração, gestão de tempo. Você precisa aprender como funciona. Aqui, a mudança não vai parar. Então, você também não pode parar. É esse o pensamento que você tem que ter. E principalmente, gente, teste as ferramentas. Use no dia a dia, veja como funciona, descubra o que ela pode te ajudar e principalmente ajuda de verdade. E o melhor plano é aquele que começa hoje, porque se você deixar para amanhã, eu vou te dizer que pode ser tarde demais. Então, tem muita gente vendo inteligência artificial ainda como uma grande ameaça, mas talvez o grande erro do seu pensamento esteja aí, na ideia de que essa inteligência artificial veio para te substituir no mercado. Quando, na verdade, o maior valor é a colaboração entre inteligência artificial e humano, e os dois lado a lado, cada um fazendo o que sabe de melhor. Por quê? Pensa comigo. A IA, ela vai lidar com o volume. O humano vai lidar com o quê? Com o valor que ele pode entregar. A IA, ela vai analisar rápido. E o humano, ele vai saber interpretar de forma correta aquele contexto. A IA, ela vai executar tarefas muito rápido e o humano vai fazer as suas escolhas. Tá vendo que esse modelo híbrido, essa parceria, é o que realmente vai definir o futuro do trabalho? Onde a IA, ela não vai roubar protagonismo, mas ela vai te dar suporte. E quem entender isso de forma rápida vai estar muito na frente do mercado de trabalho. Colaboração é o futuro e não substituição. Então é isso, meus amigos. O que você achou dessa conversa? A inteligência artificial ela é uma ameaça? Ela é uma oportunidade? Ou simplesmente um novo capítulo na história do trabalho que a gente ainda está aprendendo a escrever? O importante é você não ficar parado. É você não ser um espectador da própria carreira. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal Produto On, compartilha com a galera de trabalho e comenta aqui embaixo como que você está se preparando para trabalhar junto com a inteligência artificial. Que mudanças que você já viu, que você está vendo acontecer e o que ainda mais precisa mudar. Vamos juntos construir esse futuro, com coragem, curiosidade e com muita conversa boa. Eu sou Claudino e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!